tem aquele vídeo, a gente tem um vídeo, será que dá para colocar? O vídeo da seleção brasileira, dos titulares, comendo aquele churrasco promovido pelo Ronaldo Fenômeno, com carne folhada a ouro, que custa R$ 9.000, gente. E a gente tem aqui um comentário que eu achei pertinente, do Wellington Maciel. Como o Casão já lembrou ontem, milhões de famintos no país e os gloriosos atletas brasileiros comendo carne a ouro. Depois eu quero saber do Danilo se isso repercutiu de alguma forma na seleção brasileira, mas, Rafa, desnecessário, né? Assim, eu não curto esse clima ostentação da coisa. Sei que é uma celebridade esse cara aí, que eu não sei o nome dele, eu nunca lembro o nome dele, mas eu sei que ele é uma celebridade das redes sociais e tudo. E me parece até uma coisa meio comercial nessa Copa do Mundo, porque ontem eu vi que a Coreia do Sul também foi, por exemplo. Então também tem vídeo da Coreia e tudo. Então me parece uma coisa muito mídias sociais, muito comercial praticamente. Assim, acho desnecessário. É, mas pelo menos o fato da Coreia do Sul ter ido, acho que evita que a gente caia em repercussões óbvias que são no Brasil de direcionar para esse tipo de assunto uma eventual derrota. De falar, tá vendo? Porque foi lá, perdeu. Agora os dois foram. Então quem ganhar e quem perder, um vai ter ido, o outro também vai ter ido. Então evita uma repercussão vazia clássica da imprensa brasileira, da forma brasileira de se olhar para campanhas em seleções em Copas do Mundo. Mas que assim, desnecessário, acho que Até porque também. quando a gente lembra da Alemanha na Copa do Brasil, a gente sempre lembra do ambiente fora de campo, que era muito bom, que eles foram para a praia, etc. Mas eu queria saber a opinião da galera sobre isso. Manda aqui no chat e não esquece de deixar o like que vai ajudando a gente. Enquanto isso, a gente coloca Casão no nosso bate-papo. Tudo bem, Casão? Boa tarde para E você, aí? aqui direto de Doha, pertinho do meu lado. Tudo bem? Beleza, Domitila, Renato, Rafa, tudo certo. Estava ouvindo aí. Eu acho o seguinte: o que eles fizeram não tem nada a ver com resultado, com rendimento, com contusões de jogadores, com classificação ou não classificação. Isso tem a ver com sociedade mesmo, né? Respeito a uma sociedade. É isso, sabe? O Brasil não vai ganhar nem perder por causa desse churrasco, mas a imagem dos jogadores perde muito por causa desse churrasco. Porque eu sempre falo, e eu tenho muito claro isso na minha cabeça, que as últimas gerações, por exemplo, a geração do Ronaldo, ela começou a perder a identificação depois que parou de jogar. Começou a ficar distante da sociedade brasileira depois que ela parou, depois que eles pararam de jogar. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, isso tudo foi depois, porque quando eles estavam jogando, mesmo jogando fora do país, a torcida gostava desses jogadores, apoiava e tinha uma ligação de torcedor e ídolo. Essa geração, ela se perdeu, ela está ficando distante da sociedade brasileira, do torcedor brasileiro, da realidade da nossa sociedade, antes mesmo de parar, ou muito pelo contrário, início de carreira desses jogadores, eles já estão caminhando completamente para o lado ao contrário da vida do torcedor verdadeiro brasileiro. Porque o torcedor brasileiro que torce por eles não é esses que estão aqui com a camisa verde e amarela, que o Mauro César Pereira corretamente ridiculariza, porque eles não torcem musiquinhas sem sentido, sabe? Coisa que muito superficial. Torcedores que nunca mais vão aparecer em algum estádio, talvez só daqui 4 anos, quando tiver uma Copa do Mundo, porque os torcedores verdadeiros do Brasil, torcedores que torcem pelo futebol, é aqueles que estão no Brasil, né, que nesse momento fazem parte desse grande número de pessoas que estão em plena pobreza, que na maioria delas não tem nenhuma refeição no dia, quando tem uma só e tem que escolher qual, né? E mesmo assim ama a seleção brasileira, ama o futebol e ama os jogadores. Mas aí, quando vem uma imagem para eles, eles não têm o que comer e os jogadores que estão aqui representando a seleção brasileira, que diretamente representam o povo brasileiro, estão comendo churrasco com ouro, né? Aí, cara, sinceramente, bicho, é difícil de engolir esse churrasco com ouro. Tá? É difícil de engolir, sinceramente. Para mim, é difícil de engolir. Eu me sinto envergonhado porque eu fui jogador de futebol, outra geração, na época não tinha nem churrasco com ouro, mas eu tenho certeza que a minha geração, lá de 86, nenhum daqueles jogadores, mas nenhum daqueles jogadores que estavam lá, iam participar desse churrasco com ouro. Tenho certeza, absoluta.
Porque, primeiro, que nós vivíamos no país, né? Então nós tínhamos uma ligação direta com o torcedor. E segundo, que o respeito à sociedade era muito grande. Nós tínhamos um respeito pela sociedade. A gente vestia a camisa amarela para defender o povo brasileiro através do futebol. Esses caras não. Na minha opinião, esses caras não. A grande maioria não. Outra coisa, o fato da Coreia do Sul ter ido também não diminui o erro do Brasil. Isso parece coisa de, ele fez, mas eu fiz, mas ele fez também. Não tinha que ter ido a churrasco nenhum, simplesmente isso. Estão no meio de uma Copa do Mundo, sabe? Concentração, foco na competição. E comer churrasco folhado a ouro, vá se catar. Ô, Renato, só uma coisa. No máximo, fazer um churrasco entre eles, na concentração. Claro. Sabe? Entre eles ali, conversam, sabe? Se aproximam, se divertem, brincam um com o outro, sabe? Tomam cerveja, sabe? E fica ali, sabe? Como é o tradicional. O tradicional em Copa do Mundo do Brasil sempre foi esse, um churrasco ali interno, né? Agora, gente, sinceramente, eu concordo com você, Renato. Não, é por isso que eu digo que me parece uma questão quase de uma ação comercial, porque a gente tem visto diversas equipes indo e acho que ganha um pouco esse lado. Hoje o mundo mudou também, né? Em relação à exposição disso, em relação ao peso de redes sociais, em relação à necessidade de se mostrar para esses aspectos. Por isso que eu acho, e eu citei a Coreia do Sul não para mudar quem acha que é correto ou quem acha que é errado, assim. Eu acho desnecessário o clima de ostentação. Como cada um gasta o seu dinheiro, o jogador não tem culpa de ganhar muito dinheiro, embora seja uma sociedade extremamente desigual e com diversos problemas, eu não julgo como cada um gasta o seu dinheiro. Mas eu acho desnecessária a ostentação, clima de ostentação. Esse aspecto eu sou contra. Eu citei a Coreia não para defender, porque quem critica vai continuar criticando os dois lados, respondendo ao Renato. Eu citei a Coreia porque eu sei que essas associações são muito frequentes e inevitáveis em Copas do Mundo, geralmente quando se tem uma derrota, geralmente tudo vira assunto e tudo vira motivo. E é evidente que, olhando de uma forma racional, não vai ter sido por isso. Mas como eu sei que viraria assunto depois de uma eliminação, por isso que eu citei a Coreia. Porque preventivamente evita que isso vire um assunto absurdo na repercussão de uma eventual derrota. Só por isso que eu citei a Coreia, não para dizer que está certo ou está errado.